Olá, tudo bem? Vamos continuar com as aulas? Hoje, máquinas para colheita de forragem e fenação. É um processo, de conservação de alimentos para animais para fornecer a posteriori, utilizando-se os processos de fenação e ensilagem. Os processos são diferentes, uma vez que o processo de fenação é um processo via seco e o processo de silagem é um armazenamento via úmido. Então, a fenação, a forragem ela é desidratada até um nível onde não haja mais decomposição. Esse ponto é em torno de 10 a 20%, de umidade. E o feno pode ser picado ou pode deixar inteiro, dependendo do animal para que vai ser servido o alimento. Então, algumas considerações sobre as operações de campo. A gente corta o material o mais próximo possível do solo, corta-se no início da manhã para iniciar o processo de seca, faz o revolvimento desse material entre o meio-dia. É possível que no final da tarde eu já tenha o material seco ou leve alguns dias para que esse processo de secagem chegue, que o material esteja entre seus 15 aos 20% de umidade. O feno não melhora a qualidade. Nós estamos apenas fazendo um processo de conservação que o material vai demorar mais para estragar devido a que a condição de umidade desse material é bem baixo. Quando fazer o processo de fenação? Então, próximo da inflorescência para as gramíneas e também para as leguminosas. Quais são as etapas? Nós podemos dividir o processo de fenação em 4 etapas: corte da forragem, desidratação, revolvimento e enfardamento. Com o corte da forragem, nós podemos utilizar as segadoras. Consulte o livro lá que vão ter bastante detalhes sobre isso. Então, nós temos normalmente um rotor, que é um elemento básico que vai cortar o material e vai deixá-lo sobre o solo para fazer o processo de secagem. Então, nós temos secadoras de forragem, secadora rotativa horizontal e as de facas verticais, que podem ser tanto montadas, semi-montadas ou de arrasto, dependendo do tamanho do equipamento. Então, nós temos a secadora de forragem, que é muito similar a uma barra de corte de uma colhedora. Então, eu tenho aqui os dedos, umas facas, são essas facas triangulares que vocês estão vendo aqui. Elas fazem um movimento alternado de vai e vem, passa rente ao solo, corta a planta fica inteira sobre o solo. Plantas inteiras demoram mais para secar. Nós temos as de facas horizontais, nós podemos chamá-las de roçador. Então, tem as facas na parte de baixo que passa cortando esse material fica levemente triturado sobre o solo para fazer o processo de secagem. A segadora rotativa de discos, também são discos horizontais que ficam na parte de baixo. Aqui você vê um disco, contém 3 facas nas suas laterais aqui que passa e corta e larga também a planta inteira sobre o solo. Você veja que esse é um equipamento acoplado ao sistema hidráulico 3 pontos, acionado pela tomada de potência do trator, que vai fazer girar esses discos e essas facas de corte aqui. Então, nós temos as de tambores, que são muito similares às de disco. A diferença é que ela tem um tambor aqui, que ela pode funcionar invertido. O tambor desce e as facas estão na parte de baixo aqui, mas são muito similares às de discos. E as de facas verticais, eu tenho um eixo transversal com as facas dispostas do tipo reto ou do tipo V, que tritura esse material. Então, a gente olhando esses equipamentos de corte da forragem, eu posso ter aquelas que deixam a planta inteira, aquelas que cortam parcialmente a planta e aquelas que trituram. Para o processo de secagem, quanto mais triturado estiver a planta, mais rápido vai ser o processo de secagem. Então pense nisso na hora de escolher qual equipamento vocês vão adquirir. Condicionar. Condicionar é acelerar o processo de secagem. Então, nós temos algumas máquinas no mercado que permitem isso. São chamadas de dobradora e esmagadoras. Como o próprio nome diz, umas vão dobrar o material e outras vão esmagar. As que esmagam vão acelerar ainda mais o processo de secagem do material. E nós temos que cortar, preparar, dobrar esse material e depois nós temos que revolvê-lo, porque a parte que está virada para o sol vai secar primeiro que a parte que está em contato com o solo. Então nós temos que revolver esse material para que ele não sofra um processo de apodrecimento. Então, nós temos vários no mercado, como molinete, descarga lateral, rotor dentado e um ancinho rotativo de eixo vertical. Os mais tradicionais são esses daqui, que é o de rotor dentado, do tipo discos. É muito comum a gente ver nas usinas o pessoal utilizando para fazer, que dependendo da regulagem aqui você consegue fazer o revolvimento
ou amontoamento com esse equipamento, dependendo da posição que ele estiver e da angulação que ele estiver colocado. As enfardadoras, nós temos dois tipos basicamente, as de fardo retangular e as de fardos redondos. Elas fazem todo um processo de coleta, preensão, amarração e deposição desses fardos sobre o solo, para depois que uma outra carreta venha e faça a remoção deles. Esses fardos podem variar, nós temos máquinas que permitem a variação da regulagem, da densidade do fardo, desde baixa pressão até alta pressão. Com isso eu vou variar a quantidade, de quilos por metro cúbico. As de fardo redondo, nós temos duas variações, de câmara variável e compressão constante. O que é isso? Câmara variável significa que eu vou ter fardos de diferentes tamanhos, mas a compressão vai ser a mesma. Já a enfardadora de câmara fixa, o tamanho sempre vai ser o mesmo e a compressão pode mudar, ou seja, a densidade do fardo pode ser desde muito baixo, 80 kg por metro cúbico, até 150 kg por metro cúbico. Então tem essas duas variações de fardos redondos, muito utilizados no processo também de outras culturas para enfardamento. E a ensilagem? A ensilagem é um processo via úmido, onde eu vou pegar o material, vou cortá-lo e vou levar para um processo de acondicionamento fechado, via úmida, um processo anaeróbico, na ausência de ar. Tá? Então, normalmente nós utilizamos e cortamos esse material para diferentes tipos de animais, equinos, bovinos, ovelhas, etc. E dependendo do animal, o tamanho do fragmento que eu vou cortar vai variar. Então, a ensilagem, eu consigo ter uma boa conservação. Lembrar mais uma vez que eu posso, neste caso aqui, com a adição de diversos componentes de aditivos, eu posso melhorar a qualidade da minha silagem. Então, nós temos o milho, normalmente é muito utilizado para silagem, produz de 13 a 17 toneladas, e se eu utilizar o sorgo forrageiro, algumas pesquisas mostram produção de até 80 toneladas por hectare. Tá? Também muito bom para alimentação animal. Nós temos diversas máquinas aí para o processo de ensilagem, A gente vai normalmente triturar esse material, cortar e triturar esse material para melhorar a ação dos agentes que vão fazer o processo de conservação anaeróbico, para reduzir a quantidade de ar e para que esse material não venha a se estragar. Normalmente eu tenho as etapas básicas de corte, carregamento e transporte. E aí no armazenamento do produto eu tenho o processo de compactação, que é justamente eliminar a quantidade de ar no material para que o material possa ficar conservado por longos períodos. Então eu tenho máquinas estacionárias de pequeno porte e as máquinas móveis, como essa aqui acoplada ao sistema hidráulico, acionado pela tomada de potência do trator, que transmite por meio de correntes, eixos e engrenagens, o movimento aos órgãos ativos. Eu tenho dois rolos aqui na parte dianteira, você veja que eu tenho um mecanismo separador onde a planta entra aqui, essa aqui é uma planta de porte alto, no caso milho, sorgo, eu vou cortar a minha planta, ou alguns tipos de capins de porte, ou cana, por exemplo. A planinha vai entrar aqui, os dois rolos tem duas facas, tem facas na parte de baixo, que vai cortar a planta e puxar ela para dentro. Aqui eu tenho um volante de corte com faca nas periferias, que gira uma alta rotação. Essas facas têm umas orelhinhas, uma dobradura na parte final delas, que fazem tipo uma alavanca, e ao mesmo tempo que o material ele é cortado, ele é lançado para a bica de descarga para cair numa carreta. Eu tenho também aqui um sistema de afiação dessas facas. Tá aqui uma outra vista, de arrasto autopropelido, isso aqui é de arrasto. Eu tenho máquinas grandes que fazem todo um processo sozinho, desde o corte, deslocamento. Então eu tenho mais uma vez aqui os dois separadores, que conduz a linha para os rolos destacadores, coletores, que vão levar para o volante de corte. Esse volante de corte vai cortar e impulsionar o material para a bica de descarga. De uma ou de duas linhas, nós temos aqui uma de versão de uma linha. Tá? Então essas são as principais máquinas aí que nós utilizamos para o processo de fenação e silagem. Tchau e até a próxima.